Muito bom dia. Eu julgo que o senhor peticionário, o primeiro subscritor da petição, estará online. Temos connosco o representante do Grupo Parlamentar do PSD. Aliás, não temos mais nenhum grupo parlamentar. O meu nome é Euridice Pereira, sou deputada e sou a relatora da petição que fizeram chegar relativamente ao acesso de colaboradores de organizações sociais à ADSE. No fundo, é uma solicitação de um alargamento já distinto do que veio a ocorrer relativamente à participação na ADSE. A petição obteve o número 196 e nós íamos fazer a reunião nestes termos. Daria ao primeiro peticionário, enfim, ou a alguém que o primeiro peticionário entendesse que deveria usar da palavra, inicialmente 10 minutos. Depois os grupos parlamentares podem, se quiserem, fazer uma intervenção ou perguntas sobre a matéria até ao limite de 3 minutos e, por fim, voltaria aos peticionários para uma abordagem final também até 10 minutos. Assim sendo, eu acho que estamos em condições de dar início à reunião. Eu solicitava então ao senhor peticionário o favor de nos dizer e nos aprofundar o texto da petição que nos fez chegar. Muito obrigada. Obrigado, eu. Começo por saudar todos e pedir naturalmente desculpa por este meu fundo de ecrã, mas dadas as condições de contingência que vivemos, tive que me instalar no quarto de família para poder trabalhar em casa. De qualquer forma, agradecer este momento, dizer que sou o primeiro peticionário, presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social e professor de ensino superior de profissão, ligado às questões das políticas sociais há mais de uma década e com forte preocupação neste desenvolvimento das organizações sociais, maiormente naquilo que são os seus trabalhadores, os seus colaboradores e com aquilo que o futuro se nos representa. Fazendo um pouco de história ao que hoje nos traz aqui, as IPSS, hoje assim reconhecidas, criadas a primeira em Lisboa em 1492, muitas delas tiveram pouca evolução desde esse tempo, inclusivamente num tempo em que serviam para recolher ou acolher pessoas indigentes, sem abrigo, pois porquanto cabia à família esta obrigação primária de cuidar dos outros. As transformações da sociedade, felizmente da nossa democracia portuguesa, trouxe uma necessidade maior pela emancipação da mulher, sobretudo por este facto de ter um sítio onde colocar as crianças, os jovens e os adultos idosos, os deficientes mais tarde, para que as mulheres, e sobretudo as mulheres, a quem cabia este papel principal de cuidadoras, pudessem desenvolver as suas carreiras profissionais em pleno direito de acesso e de igualdade, como hoje a nossa Constituição e a lei defende. O Estado, que tendo como obrigação principal cuidar de pessoas, desde sempre e sobretudo desde 76, com a criação da Lei do Serviço Nacional de Saúde, com as diferentes leis de bases da educação, com as diferentes leis de bases da justiça, foi entendendo a sua missão principal de dar às pessoas aquilo que são os direitos que estão prescritos na Constituição e na lei. No entanto, o setor social permanece esquecido desde 1492,
porque o Estado, enquanto primeiro obrigacionista de cuidar de pessoas, entrega na totalidade a privados, reconhecendo como agentes de prestação pública aquilo que é uma obrigação sua. Não existe no território continental nenhuma estrutura pública para pessoas idosas. Por exemplo, existem apenas 4 na região autónoma da Madeira, e aquilo que acontece é que estes trabalhadores são, para todos os efeitos e para todos os fins, considerados trabalhadores em fins públicos, inclusivamente para aquilo que é a sua relação com o trabalho, as suas convenções coletivas de trabalho e até o direito de se associarem em sindicato. Os sindicatos, tanto os da Frente Comum como os da FESAP, são sindicatos de trabalhadores da administração pública e em fins públicos, e aceitam estes nos seus associados trabalhadores das IPSS portuguesas, e depois, naquilo que é a sua regulação com o trabalho acordada por convenção coletiva, tem salário diferente da administração pública, tem uma quantidade e número de carreiras e de categorias que não fazem sentido nenhum e que desregulam a profissão, e, por outro lado, não tem os mesmos acessos aos benefícios que têm os outros trabalhadores em fins públicos. A ADSM muito recentemente alargou inclusivamente a possibilidade de benefício para aqueles que, estando em contrato de trabalho, ainda que contrato individual de trabalho, e sem qualquer relação de vínculo por tempo indeterminado ou de trabalho em funções públicas, possam ter acesso, e isso moveu-nos para que erguêssemos esta petição, no sentido de também estes poderem ter acesso à ADSE. Em todos os estudos que tenho conduzido, em todas as operações que tenho trabalhado com organizações sociais, sobretudo naquilo que são os processos de recrutamento de pessoas, quando é perguntado a uma pessoa porque é que não quer trabalhar numa organização social, ou melhor, em detrimento desta possibilidade de trabalhar numa instituição pública, é referido à cabeça o direito à ADSE. O setor social vive hoje o seu maior desafio, o desafio de mostrar ao país para que serve. Muitos daqueles que nunca quiseram saber de organizações sociais, sobretudo de lares para nada, hoje esmiunciam aquilo que são as organizações sociais e os lares de idosos de fio a pavio, e foram notícia nos últimos tempos, sempre pelas piores razões. E acho que é tempo, de uma vez por todas, quer a Assembleia da República, os senhores deputados, o Governo mover-se no sentido de olhar para estas organizações que, exercendo uma função principal do Estado, que é de cuidar de pessoas, o Estado contribui com o garante da sua subsistência e funcionamento através de acordos de cooperação e, portanto, falta reconhecer os trabalhadores como efetivos trabalhadores de prestação de serviço público, dando-lhe acesso à ADSE e, se calhar, num futuro próximo, dando-lhe aquilo que é o mesmo subsídio de alimentação que paga aos trabalhadores da administração pública e, se calhar, até unificando as carreiras destes trabalhadores com aquilo que são os patamares remuneratórios da administração pública. Mas, em concreto, a ADSE tem que ser para estes trabalhadores não só um direito, mas para todos nós um garante da subsistência deste setor, que hoje vive com muita dificuldade em encontrar trabalhadores, precisamente porque nada os distingue positivamente e os discrimina positivamente em relação aos outros. Inclusivamente é-lhe dado o acesso ao subsídio de alimentação, que é trocado por alimentação na instituição, sem lhe perguntar se é uma opção, mas dito como uma obrigação. E esta questão da ADSE é uma valorização para o trabalhador, que todos sabemos vai sair do bolso do trabalhador, portanto não é uma valorização em termos remuneratórios, é uma valorização por direito e para que consigamos que este setor tenha a subsistência necessária para que daqui por 10 anos não tenhamos uma necessidade de termos um retrocesso civilizacional e termos que, de novo, permitir ou não permitir que um dos cônjuges ou de quem tem filhos ou pais a cargo tenha que deixar o seu trabalho para tomar conta deles, porque é isso que estamos iminentemente sujeitos a que possa acontecer. Não há hoje quem queira trabalhar neste setor, muito porque é discriminado negativamente em relação a todos os outros. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Ricardo Pocinho. Eu não sei se o Sr. Deputado pretende usar a palavra. Faz favor. Muito obrigado.
Eu gostava de usar a palavra para tentar aqui, de acordo com aquilo que é a pretensão dos mais, ou cerca de 5.600 peticionários, primeiro constatamos que existe uma diferença daquilo que vem na petição, daquilo que está plasmado no próprio diploma legal. Não estamos a tratar de situações de inclusão de trabalhadores em fins públicos para efeitos de inclusão na DSE, mas estamos a falar de entidades de natureza pública onde os funcionários possam ter um contrato individual de trabalho, o que desde logo marca uma diferença relativamente a esta matéria. Diria até que relativamente a esta diferença, julgo que foi pertinente também a audição, o PSD pediu um conjunto de audições sobre esta matéria e julgo que elas foram extraordinariamente importantes para vermos e pelo menos para constatarmos aquilo que são as divergências sobre este alargamento de direitos da ADSE. O engenheiro João Proença, na audição, que é o presidente do Conselho Geral e de Supervisão, disse sobre esta petição que não acompanha este tipo de propostas, pois colocam em causa a matriz pública da ADSE. O PSD tende a acompanhar isto, como sabe, nós temos sido críticos relativamente ao alargamento, mas noutras vertentes, mas a questão da sustentabilidade e esta questão da matriz pública também julgamos que acaba por ser pertinente. Portanto, e o engenheiro João Proença até diria que alargar a todos os cidadãos seria matar a ADSE, foi esta a expressão que usou. De facto, entrou em vigor o diploma em janeiro passado. De facto, também as entidades que estariam à partida incluídas são aquelas que a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35 de 2014, indica. Depois, as entidades públicas empresariais, independentemente de serem do Estado, regionais ou municipais, e não terem também caráter industrial ou comercial, e as instituições do ensino superior públicas, quero dizer que isto já foi depois do parecer do Conselho Geral de Supervisão, numa versão inicial as universidades nem sequer faziam constar-se deste alargamento, e depois, como disse, bem aqui no número 10 do diploma, referir que as entidades de natureza pública, a que se refere o número 3, serão identificadas em lista elaborada pelo Conselho Diretivo da ADSE a publicar no respectivo sítio. Esta lista já foi publicada, já foi homologada. Uma das questões que também foi pertinente é que ela manter-se-á em aberto para outras entidades, onde se venha naturalmente a identificar contratos ou situações de idêntica natureza que não nos parece que eventualmente se relacionem diretamente com o terceiro setor, cuja função, acompanho tudo que naturalmente foi dito pelo pelo presidente também da Associação Nacional de Gerontologia, o Dr. Ricardo Pocinho, porque me parece que efetivamente é muito importante, quer o terceiro setor, todas as entidades e sobretudo o complemento que faz das funções do Estado. Naturalmente, independentemente disso, o PSD desde o primeiro momento acompanhou com alguma preocupação este alargamento, como eu disse, porque foi efetuado tendo em conta algumas notícias que vieram a público e davam conta de atuações à margem da lei e contrárias até às expectativas que tinham sido criadas. O PSD requereu depois estas audições. As audições, como disse, revelaram-se de extrema importância para a clarificação. Quero aqui lembrar que foi conhecida a lista, depois de ter sido, nós fomos muito críticos, mesmo quando esta deixa de fora um universo de entidades contempladas ou que não foram contempladas, que são os hospitais EPS e os trabalhadores das empresas municipais. Na nossa ótica, contrariam até de forma objetiva o parecer que o Conselho Geral de Supervisão que a ADSE teve, mas temos aqui uma ressalva. Nós, contudo, e apesar de considerarmos que este alargamento deixou de fora trabalhadores que deviam estar incluídos, como estes, o PSD também nunca quis colocar em causa esta matriz pública que eu referi, que a ADSE tem e deve continuar a ter, e que um alargamento de trabalhadores fora do universo da administração pública, como parece ser o caso, naturalmente coloca ou pode colocar tudo em causa.
Tanto quanto percebemos do texto da petição, o que se prende a um alargamento da ADSE a trabalhadores das organizações sociais, que o Dr. Ricardo Pocinho referenciou, todo o universo das organizações não públicas, eu não diria até privadas, mas não públicas, com qualquer vínculo que eventualmente exista. Ou seja, nós interpretamos que se pretende um alargamento que não tem que ser os titulares de um contrato individual de trabalho, nem de exercerem funções em entidade de natureza jurídica, o que ainda alarga mais o universo destes trabalhadores. A intenção, para além de não ter respaldo na lei, pelo menos não o vemos por aí, pode colocar em causa a gênese pública da própria ADSE, bem como poderá colocar outras questões de sustentabilidade financeira do próprio sistema. Nós não colocando em causa, como disse, a importância das funções desempenhadas pelos trabalhadores, nem do próprio terceiro setor, de todo este universo, existirão múltiplas realidades cuja finalidade pública julgo que em termos de vínculo não se verificará. Só queria fazer 3 questões que me parecem pertinentes, mas relativamente à petição para complementar as informações prestadas. É se existe algum levantamento do número de trabalhadores ao nível destas organizações sociais, qual a tipologia das funções desempenhadas e, eventualmente, a remuneração média de cada um destes trabalhadores. Poderia, eventualmente, ajudar a perceber um pouco melhor a questão que está a ser colocada para o alargamento dos benefícios da ADSE. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A mim, enquanto relatora, não obstante, obviamente, eu pertencer a um grupo parlamentar, no caso o grupo parlamentar do Partido Socialista, eu queria só dar 2 notas nessa qualidade, muito breves. Efetivamente, em janeiro último, foi feito, como sabe, um alargamento aos beneficiários da ADSE e esse alargamento, no fundo, veio atribuir aos trabalhadores de entidades públicas, repito, de entidades públicas, porque essa é, de facto, vou utilizar o mesmo termo, a matriz da ADSE, foi assim que ela foi criada, é esse o objetivo. Trata-se de um subsistema de funcionários públicos e pago integralmente por eles e que têm direito a ter esse subsistema, porque de facto o pagam, e foi alargado, como se sabe, aos contratos individuais de trabalho, porque quem era abrangido tinha um vínculo de trabalho em funções públicas. Mas este alargamento a contratos individuais de trabalho ocorreu sempre no universo, de facto, das tais entidades públicas. Na nossa discussão, na discussão que fizemos, tinha a ver com particularidades, como aqui já foram referidas, como a questão das empresas municipais e de um ou outro aspecto. Falou-se também em trabalhadores de hospitais concessionados, o que é já outra matriz diferente do objetivo, do foco do grande objetivo. Portanto, para dizer o quê? Eu tive a percepção geral de que, para além do meu próprio grupo parlamentar, de que os grupos parlamentares presentes, eventualmente com exceção de um deles, o CDS, permito, porque foi a leitura que eu percebi, não havia disponibilidade em alterar o fundo, a raiz daquilo que é este subsistema. Eu tive a oportunidade, na última das audições efetuadas, de perguntar à senhora Ministra que tutela a matéria e recordo-me que a questão foi se estava completamente fechada, se estava liminarmente, foi o termo que eu utilizei, fechada a possibilidade de se equacionar um outro alargamento. Volto a repetir, sempre dentro deste princípio que é o princípio que fez nascer e fez existir a ADSE. A senhora Ministra responde que não estava fechada essa possibilidade e que era necessário primeiro consolidar, perceber a consolidação deste considerável alargamento, entretanto, ocorrido.
Dito isto, aquilo que aqui nos é colocado na petição, e há aqui uma coisa que se calhar era importante referir, é que ao contrário daquilo que é referido na petição, este diploma que eu menciono, este diploma do início do ano, não se refere a todos os trabalhadores que prestam serviço ao Estado, independentemente do vínculo estabelecido, mas apenas aos titulares de contrato individual de trabalho que exercem funções em empregadores públicos com natureza jurídica pública. Portanto, a interpretação que a petição faz não é esta que eu acabei de dizer, e daí que eu diga que há aqui uma leitura incorreta, se me permite, daquilo que tem vindo a acontecer. Dito isto, e tendo percebido perfeitamente a explicação inicial, até porque a explicação que nos dá inicialmente vai muito para além, se me permite, da própria ADSE, porque fala das condições de funcionamento, aliás, dos funcionários, as condições de trabalho, da atividade profissional, de trabalhadores de entidades privadas, que obviamente, através de protocolos, através de acordos com o Estado, desempenha funções, mas também pode desempenhá-las, como é evidente, sem a existência desses próprios acordos, não obstante estar-se a referir exclusivamente às instituições particulares de solidariedade social, e essas, claro, têm esta ligação, complementam, digamos assim, as funções do Estado. São coisas distintas. Nem essas entidades têm a natureza jurídica do que nós estamos aqui a falar, nem os seus trabalhadores são, de facto, trabalhadores públicos. Portanto, dito isto, eu gostaria de perceber, e a pergunta é lata, como é que entende que a pretensão que trazem aqui nesta petição se encaixa naquilo que é a matriz, naquilo que é a raiz da ADSE e que efetivamente se pretende preservar. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelas questões e por os comentários. Ser também 2 ou 3 considerações de índole mais pessoal. Em primeiro lugar, dizer que eu não faço requerimento da ADSE para mim, eu tenho a ADSE desde 2001 e, portanto, não é para mim, que eu nem sou trabalhador de nenhuma organização social. Por outro lado, dizer que muito eloquente é o engenheiro João Proença, agora movido noutras funções, diferentes daquelas onde eu o conheci, pois também eu fiz parte do Conselho Nacional da UGT quando ele era secretário-geral e eu presidente da UGT Coimbra, e não era esta a visão que tinha. A visão que tinha, inclusivamente, os sindicatos com a visão de sindicalizar pessoas que trabalham nas IPSS, que talvez dê jeito aos sindicatos para os financiar, era na visão clara de que estes eram trabalhadores sem fins públicos e assim são considerados. E, portanto, essa é a nossa visão, uma visão que são trabalhadores de entidades que são reconhecidas com o interesse público do Estado, beneficiam de algumas vantagens tributárias, são funcionários de instituições que algumas delas, na sua grande maioria, são financiadas quase na totalidade pelo Estado. É preciso ter em conta que o custo médio por utente, por exemplo, se falarmos em relação às ERPs, é 1.023 euros e grande parte dos que são beneficiários de uma cama no lar têm reformas em Portugal na ordem dos 360 euros, portanto, quem financia o resto é o Estado. E todos os trabalhadores que trabalham nestas instituições prestam um fim público. Esta é a nossa visão sobre esta petição, que estes que prestam trabalho de cuidado, perguntava ao Sr. Deputado quantos são, cerca de 900 mil, que funções prestam, cuidam de pessoas, e portanto são as principais funções, higienizam, alimentam, cuidam de medicação,
cuidam do estímulo cognitivo, da mobilidade e da funcionalidade, do relacionamento social, e quanto é que ganham? Ganham em média o salário mínimo nacional, porque na maioria das instituições apenas uma percentagem de 5% são pessoas licenciadas que têm um salário médio que pode ser à volta de 1.000 euros. De resto, é preciso considerar que a grande tabela negociada pela CNIS e pela UMP dá a um assistente social de primeira classe a grande oportunidade ao longo da sua vida, com, independentemente do número de anos de trabalho, ganhar 1.250 euros em fim de carreira. E, portanto, se estas pessoas não prestam fins públicos, porque nós não podemos falar da base da ADSE e dizer que alargar a estes é alargar a todos. Um café não tem um financiamento do Estado para o seu funcionamento. O que acontece é que o Estado regulou esta visão de dar às costas dos outros, que são privados, aquilo que era uma função sua, e hoje está, como eu costumo dizer, resgatado, de pés e mãos atadas, e, portanto, este é que é o problema. E, portanto, o alargamento da ADSE era um benefício para estes trabalhadores e para os fixar, não havendo um custo para o Estado, porque o financiamento seria por parte daquele que é o beneficiário, tal como somos cada um de nós que temos, eu próprio pago 3,5% do meu vencimento para ter a ADSE. E, portanto, o fim público destas funções, naturalmente, categoriza estas instituições privadas como instituições públicas, porque elas são reconhecidas pelo seu interesse público e pelo seu financiamento. Portanto, não olharei para o escopo da lei e pelo encerramento que fecha. Eu próprio sou licenciado em Direito e, portanto, olhei para a lei com a clareza que tem. No entanto, aquilo que nos parece é que há aqui uma supraconstitucionalidade até autogenerativa, que está acima daquilo que é o princípio da lei e a lei de base da ADSE, que é o fim que estas pessoas têm e o fim que são as suas funções. Doutor, muito obrigada. Agradeço-lhe ter estado aqui connosco nesta reunião. Cabe a mim agora fazer os desenvolvimentos do relatório. Queria-lhe também dizer que solicitei aos serviços desta Comissão que consultassem, que pedissem pronúncia escrita ao Gabinete, aliás, ao Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e também ao Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Já recebemos resposta do primeiro, falta a outra resposta para que eu então possa fazer a redação do relatório que será presente a esta Comissão. Saberá certamente que, face à petição e ao relatório, cabe a cada um dos grupos parlamentares ou aos senhores deputados individualmente considerados apresentar eventualmente, se o entenderem, uma iniciativa legislativa sobre a vossa pretensão. E, mais uma vez, muito obrigada, saúde e que tudo corra bem. Muito obrigada. Obrigado, um bom dia.